Aqui eu tenho um exercício, o título dele é Soma de uma sequência de números, e o enunciado dele diz: escreva um programa que receba uma sequência arbitrária de números do usuário até que o usuário digite 0. Mostre o valor somatório dessa sequência. Com esse enunciado, a gente já consegue identificar o quê? Que esse exercício é sobre estrutura de repetição, né? A gente vai precisar usar uma estrutura de repetição para poder resolver esse problema. E ele especifica aqui, na entrada, ele quer uma sequência de números inteiros, né? Ele não disse quantos números vão ser informados. Ele só diz, ó, que vai digitar vários números inteiros, ó. Importante, cada um desses não vai ter uma linha diferente. E é para a gente parar de receber esses números só na hora que ele digitar 0. A gente tem que pensar o seguinte, que ele pode digitar só um número, esse um número pode ser o próprio 0, né? Ou então um outro número diferente de 0, ou ele então pode digitar 2 ou mais números. E ele vai parar de digitar só na hora que ele digitar o 0, né? E como saída ele quer só a soma de todos os números que ele digitou. Aí ele deu esse exemplo aí. Esse exemplo ele não é muito genérico, ele só fala, ó, vou digitar aqui 4 números, depois vou digitar 0 e a saída vai ser 107. Mas se ele digitar só 0? Ele digitar 0, o programa tem que terminar, imprimir 0, né? A gente tem que perceber isso. Se ele digitar, por exemplo, digitar só 1 e depois no outra linha digita 0, tem que dar a saída que é 1. A gente também tem que levar dois casos de interação. Então eu elaborei um desenho aqui, ó, ilustrando como que seria o problema, que a gente tem o início do programa, né? E a gente vai precisar de duas variáveis do tipo inteiro, né? Uma eu vou chamar de entrada, que vai ser a entrada que ele vai estar digitando, e outra que vai ser a soma, né? Que a gente vai estar acumulando os valores da entrada. A sacada desse problema é você perceber que a gente não precisa criar várias variáveis para estar guardando cada uma dos valores que ele digitar na entrada. Com uma só variável, a gente já consegue receber e fazer a soma e acumular em outra variável, né, que eu chamei de soma aqui, de uma vez só. Por quê? Porque a gente não precisa salvar cada valor que ele for digitar. A gente não vai precisar deixar guardado cada valor de forma independente. A gente só precisa receber aquele valor e já somar ele acumulando em outra variável, que eu chamei aqui de soma, né? Então, para isso, eu fiz aqui que a entrada vai receber algum valor da entrada, né? Input. E eu inicializei o soma aqui como 0. Por quê? Depois disso, ele vai vir aqui para o estudo de repetição e vai fazer a seguinte pergunta. A entrada que eu digitei antes, a primeira entrada, né? Ela é diferente de 0? Se sim, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aquela soma, que é 0, e vai fazer o quê? A própria soma, que é 0, mais a entrada que ele digitou. Depois que ele fez isso, o que ele tem que fazer? Recebe outra entrada, né? Ele vai digitar outro valor, só que eu vou escrever por cima do que está na entrada anterior. Por quê? Eu não preciso daquele valor anterior, então eu posso sobrescrever nele e daqui ele vem aqui para cima. Se for diferente de 0, ele vai fazer o mesmo processo. Ele já vai ter um valor lá na soma, vai pegar e vai somar de novo e vai guardar aqui. Ele vai acumulando o valor aqui nessa variável soma, né? Até que o usuário vem aqui no entrada, aqui dentro do estudo de repetição, e digite 0. Quando ele digitar 0, eu vou fazer essa pergunta aqui, né? Ele vai responder não. Do não, ele só vai, ó, imprimir a soma. Que quando ele digita 0, a gente já vai ter somado todos os valores que ele digitou antes, vai estar tudo guardado dentro da soma e a gente imprime. Isso no caso mais quando ele digita 2 ou mais valores, né? Se ele digitar só um valor e o valor for 0, vai estar aqui, ó, entrada igual a input. Input é 0, soma 0. Ele vai vir aqui e vai perguntar, está diferente de 0? Não. Ele vai vir e vai imprimir o 0, porque ele não digitou 0. Então a gente inicializou como 0, é só imprimir o soma. Ou então, se ele digitar outra coisa diferente de 0, digitar aqui, ó, 1, soma 0. Ele vai vir aqui, vai entrar aqui dentro, né? Vai pegar a soma, vai ser igual a 0 mais 1, soma vai ficar 1. E a entrada ele vai receber o quê? 0, né? Que é aquele outro caso que eu disse. Aí ele digitou 0, vai vir aqui, vai responder não, né? E vai imprimir a soma. O que está no soma? Está 1. Ele digitou só 1 e 0, imprimiu 1. Se ele digitou só 0, já imprime 0 aqui. Caso contrário, ele vai rodar dentro desse laço aqui, até que o usuário digite 0, sai aqui e dentro da variável soma já vai estar todos os valores que ele digitou somado. Essa é a ilustração do problema, né? Então agora que a gente já levantou todos os requisitos desse problema aqui, a gente já pode começar a implementar ele. Eu já estou com o Gini aqui aberto. Eu vou bater o Gini de cá e vou bater o navegador de cá, para a gente poder visualizar melhor. A tela fica repartida aqui, fica melhor para a gente visualizar o problema e o exercício, né? Então, daquela ilustração, o que a gente teria que fazer? No começo do programa, a gente declarar, né, as variáveis que a gente vai utilizar. No caso, eu chamei de entrada, que ela vai receber o quê? O número inteiro da entrada, né?
int input. E eu tenho uma soma, né, que eu inicializei ela como 0. Depois disso, o que ele tem que fazer? Ele vai executar um laço, né, enquanto o quê? Enquanto a entrada for diferente de 0, o que ele tem que fazer? O soma vai ser igual a ela mesma, né, mais igual. Vou utilizar o operador mais igual aqui, que é a mesma coisa de dizer que é soma igual a soma mais o quê? Mais a entrada. Igual estava no desenho lá, né? E depois disso, o que eu tenho que fazer? Receber a entrada de novo. Entrada igual a int input, igual estava lá em cima, né? Depois disso, é só eu vir aqui e dar um print, né? Print no quê? Na soma. Então, feito isso aqui, eu vou selecionar tudo e vou colar no Python Tutor para a gente ver a execução passo a passo para ver se está funcionando certinho. Eu venho aqui no Python Tutor, vou aumentar o tamanho aqui, né? E eu venho aqui ó, no Start. Seleciono aqui Python 3 e colo o código aqui. Vem em visualizar. Aí aqui ó, ele está na entrada, está esperando o número, né? Vou começar pelo caso mais básico, que é o 0. Se eu digitar 0, ele tem que imprimir 0 e terminar o programa, né? Digitei aqui submeter, ele vai carregar aqui. 0. Aqui ele criou uma variável aqui, ó, entrada, 0, né? Próximo passo, que é o soma, criou o soma 0. Agora ele entrou nesse estudo de repetição aqui e vai perguntar, ó, entrada é diferente de 0, entrada não é diferente de 0. Ele já cai, ó, lá no print e imprime, ó. Digitei 0, imprimiu 0. Certinho. Agora eu vou voltar lá. Eu volto aqui, ó, reinicio, ó. E vou em visualizar de novo. E ele está esperando, eu vou digitar um valor. Vou digitar 1. 1, 2, qualquer outro valor diferente de 0, que eu digitar aqui, ele vai ter que fazer, vai ter que imprimir o próprio valor que eu digitei, né? Porque depois eu vou digitar 0. Próximo, ele criou a entrada 1. Próximo, ele criou soma 0. Ele vai vir aqui, como a entrada é diferente de 0, ele vai executar esse bloco, né? Soma vai ser mais igual a entrada. Soma aqui está 0, ó. Soma passa a ser 1. E vai digitar a entrada. A entrada agora é 0, para terminar o programa, né? Carregou. Ele vai voltar aqui para o while, fez a pergunta como é 0, ele saiu, veio para o print, imprimiu 1. Certo, né? Se eu digitasse outro valor, ia dar certo, porque a gente só alterar o valor aqui, ele sendo diferente de 0, ele vai executar da mesma maneira, né? Para esse caso. Vamos voltar lá e reiniciar de novo e fazer o caso que a gente digita 2 ou mais valores. Se eu digitar aqui 2, ele vai executar, igual eu expliquei anteriormente. Vai executar aqui, vai entrar aqui e vai pedir outra entrada. Se eu digitar 3, próximo, ele vai executar tudo de novo. Vai acumular aqui, né? Ó, já atualizou, ó, só manter o 5, certo? 3 mais 2 é 5. E agora eu vou terminar. Se eu continuar digitando, ou se eu terminar agora, vai valer a mesma lógica, né? Porque a gente já estipulou que tem só tem 3 possibilidades, né? Ele digitar 0 no início, ele digitar um valor diferente de 0 depois de digitar 0, ou então ele digitar 2 ou mais valores, tanto faz o valor que a gente digitar, sendo sempre diferente de 0, né? Aqui o 0, que eu vou digitar agora, ele vai encerrar a execução e vai imprimir, vai vir aqui para o print, vai imprimir 5, que é o valor que está em soma, né? Então, o código já está funcionando perfeitamente. Já que a gente testou ele aqui, vamos testar ele no Gene também. Só a gente vir aqui no botãozinho executar, ele está escondido aqui. A gente clica aqui em executar. Um truque é, a gente não precisa digitar um por um e apertando o Enter aqui. A gente pode, ó, no Gene, a gente seleciona tudo aqui no navegador. Vem aqui em copiar. Vem aqui no terminal, ó, clica aqui nesse ícone. Lá no cantinho, vem aqui em editar e vem aqui em colar. Ele já cola tudo de uma vez. Se a gente apertar Enter, né? Ele mostra a resposta. 107, né? Como os outros casos a gente já testou lá pelo Python Tutor e já funcionou como a gente queria, eu não vou testar mais eles aqui na linha de comando. O programa está aí, ó, funcionando certinho. E espero que vocês tenham entendido, sacado a lógica do exercício, né? Que a gente não precisa de várias variáveis. Com uma variável só a gente recebe
e acumula o valor na outra, né? Que ele só quer o valor da soma. Então era isso.